Olá pessoal, você está no vlog Acauã e eu quero tratar com você o tema da ética. Aliás, pretendo dar aqui uma resposta a um recente vlog do Pílula, cujo título é Trazendo Pó, Levando Bala, no qual ele levanta vários fatos e relaciona esses fatos à questão ética. Aliás, antes de qualquer coisa, Pílula, parabéns pelo seu trabalho, cara. Você tem levantado questões bastante pertinentes e relevantes do ponto de vista social, leva as pessoas a refletir de fato e faz com competência, com conhecimento de causa, com arte e beleza. E eu inclusive tenho usado alguns vlogs seus em sala de aula e o pessoal faz um bom comentário. Por isso, continue assim que tá indo legal, hein, cara? Bem, o Pílula levantou naquele vlog a questão da pena de morte aplicada recentemente a um brasileiro na Indonésia pelo Joko Widodo, que está mais para o louco, o doido, e quer simplesmente banir o tráfico de drogas no país, não é? Através da pena de morte. Levantou também a questão da lei educacional obrigatória aplicada por Saddam Hussein, que já foi para o saco faz tempo também, no Iraque, e foi de muita eficácia, isso é, erradicou o analfabetismo lá no país, inclusive as mulheres foram alfabetizadas, merecendo um prêmio internacional para o cara. Levantou a questão da legalização do aborto em alguns países, que segundo o Pílula, as estatísticas mostram a redução da criminalidade em consequência, e ainda a obrigação legal no Rio de Janeiro no início do século XX para que a população fosse à vacinação contra a varíola. Foi um sucesso, erradicou a doença, porém houve uma grande revolta popular contra essa lei. Bom, esses temas todos estão correlacionados a vários pontos específicos da ética. Veja bem, a questão da pena de morte, da legalização do aborto, da descriminalização da droga, bem como da questão do poder que o governo tem ou não de definir determinadas políticas e leis, mesmo que elas acabem constrangindo determinados princípios éticos ou constrangindo a liberdade dos seus cidadãos. No fundo, o Pílula não respondeu às questões específicas, nem eu vou fazer isso porque eu sei que dá pano para manga. Cada tema merece um estudo à parte e muito profundo, porque são questões complexas. Há de convir comigo, né? Porém, ele resumiu tudo numa síntese, dizendo assim, que a questão máxima que ele quer que alguém responda, eu vou tentar aqui dar alguma resposta do meu jeito, é essa. A eficácia sobrepõe-se à ética, mas não sei se intencionalmente ou não, mas todas as questões que o Pílula levantou, os fatos, estão relacionados ao poder público. Ou seja, o Estado tem o direito de definir políticas, definir leis, mesmo para beneficiar a população num sentido ou no outro, mesmo que elas vão infringir algum princípio da ética, ou seja, vai trazer algum constrangimento à população. Bom, para responder essa pergunta e antes de respondê-la, eu quero lembrar aqui que um famoso pensador no início da modernidade, você provavelmente o conhece, foi Maquiavel, um italiano. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, em 1513. Nesse livro ele definiu a política, não é, ou a finalidade da política, como fazer o bem comum acontecer. Em outras palavras, para fazer valer o interesse das massas, da maioria, da população. E ele disse isso num contexto bastante complexo, ou seja, uma Itália em que grupos de elite se impunham no poder para fazer valer apenas o direito dessas pequenas elites, e daí passava um tempo, uma outra elite, né, disputando com essa, derrubava esse poder e impunha um governo a seu modo, mas a grande massa da população ficava à deriva. E Maquiavel veio com o dilema: os fins justificam os meios? E ele afirmou sim, justifica. Por quê? Porque o governante, segundo ele, deve fazer valer o objetivo da política, a finalidade da política, que é satisfazer os interesses comuns. E para isso, ela, se precisar, manipula a população, mente ou cria artifícios que vão conduzir uma determinada ação do governo para o bem comum dessa população. Pelo menos o bem comum vai acontecer. E contra aqueles que se insurgirem contra o poder, as elites, pequenas parcelas da população, se for necessário, utilize as armas. Os fins justificam os meios nesse sentido, não é?
que a política, o bom político é aquele, o bom príncipe, na linguagem de Maquiavel, é aquele que é capaz de ser esperto como uma raposa, assumir o poder e ser feroz como um leão e combater estrategicamente aqueles que quiserem quebrar esse poder a favor da maioria. Bem, agora eu vou tentar dar uma resposta ao seu questionamento se a eficácia se sobrepõe à ética, Pílula. E eu diria o seguinte: o primeiro ponto da reflexão é esse: o Estado em si, a governança, as leis, a constituição de um país são democráticas? Elas respaldam o interesse comum? Elas estão em sintonia com a vontade popular? Se esse Estado é tirânico, se esse Estado é ditador, se ele é autoritário, então já começa errado na sua essência. O governo não terá direito, muito menos as leis e as políticas que eles vão implantar têm chance de serem eticamente corretas. Por isso, mesmo que sejam totalmente eficazes, não satisfaz o princípio da ética, portanto não se justifica. Agora, mesmo sendo um país democrático, como é o caso do Brasil, não é? A tendência é que as leis sejam respaldadas pelo público, tenham ocorrido discussões, e o nosso país, felizmente, tem uma Constituição democrática, que foi feita lá em 1988, com toda uma discussão popular, com uma série de debates, de amadurecimento, a chegar ao conjunto de leis que nós temos, e que garante uma democracia. Mas isso não quer dizer que todas as leis no país democrático sejam efetivamente democráticas. Por exemplo, basta lembrar aqui os salários dos nossos políticos. Aliás, eu não conheço uma categoria, cara, que tenha uma autonomia total para definir o seu salário. Os nossos políticos o têm, e legalmente, né, e juridicamente sustentado. Ou seja, eles não estão fazendo nada errado em aumentar os seus salários do jeito que eles acham que deve aumentar, além de uma série de outros benefícios agregados, e, lamentavelmente, esses filhos da mãe ainda têm a petulância de roubar os cofres públicos, como é o caso aí do Petrolão, do Mensalão e dos ladrões, o ladrão, né? O arrombo que se faz na corrupção política. Bem, então, como você viu, o fato de um Estado, primeiro ponto, ele ser democrático é um bom caminho, mas não garante. Um segundo elemento que se deve discutir é até que ponto o governo pode ou não ter autonomia para decidir perante a população, e às vezes em contrassenso à população, ou pelo menos ao desejo imediato ou à liberdade de opinião das pessoas, se justifica. Eu acredito que sim também. Por quê? Porque o poder, já dizia Max Weber, um pensador sociólogo moderno, contemporâneo, aliás, ele já dizia o seguinte, que o Estado, o poder público, ele tem poder. Tem poder no sentido de criar e definir determinadas regras, né, da política, regras do convívio social, dentro dos princípios democráticos, que não precisa estar consultando todo mundo toda hora, senão vira um democratismo, não se chega a lugar nenhum. Não é para você tomar uma decisão, às vezes, em família, aí, com 3, 4 discutindo um assunto, às vezes não se chega ao consenso. Então, o que dirá em questões que são imediatas também? Por exemplo, você citou a questão da varíola, precisa vacinar e ponto final. Num caso assim, de repente, precisa ser aplicada a lei, e nem por isso ela deve ser vista como negativa, porque o resultado final vai ser positivo e não há tempo hábil para a discussão. Sempre que há tempo hábil, o melhor caminho é o diálogo. Não é como a escola de Frankfurt mesmo, não é uma escola filosófica também contemporânea, que discutiu o assunto, ela chegou a essa conclusão. Ou seja, não existem verdades, né, em campo nenhum. Agora, para os seres humanos viverem na paz social, na harmonia, viver em sociedade, é preciso ter consenso. E o consenso se adquire a partir da capacidade do diálogo, da troca, do debate, do amadurecimento da relação intersubjetiva, onde nós vamos trocando verdades, vamos reavaliando as nossas próprias verdades e chegando a um certo senso comum.
A questão da varíola no Rio de Janeiro, a população se revoltou, talvez não tenha sido tanto devido à obrigação à vacinação. A meu ver, ali naquele momento histórico, em 1905, se eu não me engano, havia um plano de reurbanização do Rio de Janeiro que os governantes na época, à deriva, sem um amadurecimento suficiente com a população, empurrou todos os pobres dos centros do Rio de Janeiro para os morros. E então houve uma grande contradição entre povo e governo, e quando veio a vacina, o povo de repente pensou assim, bom, já nos expulsaram do centro, agora de repente querem nos matar com essa vacina. É ignorância? É, mas no fundo tinha um problema político, da falta do diálogo também implicado naquele momento da história. Nós aprendemos a democracia com os gregos. Na época clássica, 5 séculos antes de Cristo, já Platão e Aristóteles defendiam em Atenas um Estado, cidade-estado naquele tempo, não é? Uma política com a finalidade do bem comum. E o caminho, sabe qual era? O caminho era longos debates num lugar chamado a Ágora, onde se reuniam a população civil, governantes, e todo mundo trocava informações, discutia, enfim, até chegar a consensos válidos para todos. Mesmo assim, era muito complicada a democracia grega, mas deixou um legado para a história e nós temos que amadurecer, alimentar, crescer, melhorar, aprimorar esse princípio da democracia a fim de que as ações governamentais sejam mais éticas possíveis. Por fim, eu quero colocar um elemento para reflexão aqui que toca a questão da ética, que é a relação entre ética, moral e lei. A ética é como suporte, as raízes de uma árvore, por exemplo, não é, que dão sustentação e levam a seiva ao tronco e aos ramos para que ela produza muitos frutos, não é verdade? E as raízes pode ser aqui parabolicamente entendido como a ética, isso é, a reflexão profunda que se faz em torno dos valores essenciais da vida humana, como a liberdade, como o bem comum, a felicidade, a realização plena, a vida plena, etc. Esse é o fundamento. Todas as pessoas, todos os indivíduos e todas as nações e governos que pelo menos buscam o bem comum da humanidade refletem sobre esses aspectos. É a ética. O tronco é a lei, ou seja, é aquela parte legal, é a parte escrita, onde se define objetivamente, não é, o comportamento, o padrão de comportamento social, aquilo que precisa todo mundo aderir para que haja paz social. Não é? É claro que é feito em consonância à ética, ou se não o for, é uma lei abusiva, uma lei injusta, mas a lei tem esse fundamento, esse sentido de definir objetivamente o que pode e não pode ser feito, inclusive tendo a penalidade, caso o descumprimento. E por fim, a moral, ou as morais, podemos dizer, que são os ramos, isso é, cada país, cada nação, cada grupo humano, religião, tem lá os valores, né, o comportamento, os hábitos, a forma de ser, não é, que ela acha válida como concretização do que ela entende por justiça, por liberdade, por felicidade, por bem comum e etc. Quer dizer, ela bebendo na fonte, o melhor é que faça isso, bebendo na fonte, na raiz, que é a reflexão profunda sobre o que torna o ser humano digno e feliz, ela vai colocar isso na prática, que infelizmente a maior parte, muitas vezes, das morais, inclusive religiosas, não passam de mero moralismo e às vezes anacrônicos. O que precisa ser, de novo, voltar à sua fonte e beber na fonte da reflexão profunda sobre o ser humano. Eu creio que é aí o caminho para solucionar muito dos problemas nas relações humanas, tanto da sociedade civil quanto da governança, e que pode, ainda que mais demoradamente e a mais a longo prazo, mas trazer com mais segurança a justificação, não é? E o bem à população, porque foi feito através do princípio do diálogo, do respeito mútuo, da ética. Portanto, nesse caso, com certeza, pílula, os fins justificam os meios, porque os meios também são éticos. Ou seja, a eficácia sobrepõe-se à ética, porque está assentado sobre a própria ética, né? Não dá como dividir e separar absolutamente
uma eficácia sem pensar na ética. Basta lembrar um exemplo aqui para você entender, vocês entenderem, né? Desculpa, estou falando para vocês todos aí. Basta lembrar aqui um exemplo. Vamos erradicar a pobreza. Mata os pobres. Quer mais forma prática e objetiva para resolver um problema? Mas não é ético, absolutamente não. Você concorda comigo, não é? Vamos resolver o problema da miséria fazendo uma esterilização em massa de mulheres, principalmente as mais pobres, que não têm a cultura de fazer um planejamento familiar adequado e acabam tendo muitos filhos. Então vamos fazer uma lei, não é, de esterilização, inclusive que elas não saibam que estão sendo esterilizadas. Seria eficaz, muito eficaz, porém a ética não foi respaldada nesse meio, nessa eficácia, portanto não se justifica. Eu agradeço aí a sua audiência, essa é a minha opinião, tire as suas conclusões e por favor, inscreva-se já, deixe o seu like, a sua sugestão, a sua crítica e até a próxima!